liberdade, independência para esse povo brasileiro. Quero começar dizendo que a minha proposta de reforma tributária, ela alivia a carga de impostos sobre os pobres. Isso é fundamental. Eu quero tirar o imposto sobre alimentos básicos, sobre medicamentos, coisa que eu já fiz parcialmente quando fui ministro, pelo menos em relação aos impostos federais, e fazer um sistema que combata a sonegação. Então, o que eu quero fazer é uma reforma que aumente a eficiência do sistema, a justiça do sistema, desonerando cada vez mais os produtos da cesta básica. Por exemplo, em São Paulo, macarrão não tem imposto. Carne, eu trouxe o imposto para zero. Leite, eu trouxe para zero. Várias, podia aqui ficar dando muitos outros exemplos. Eu fui quem articulou, coordenou e fez a redação final da emenda que vinculou pisos mínimos para a saúde no Brasil, que na verdade ajudou a salvar, a segurar a saúde no nosso país. Foi a famosa PEC 29. Essa foi uma obra em grande parte da minha responsabilidade. Eu sou contra coisas que foram feitas pelo governo federal, inclusive com grande responsabilidade da Dilma Rousseff, como foi o aumento de impostos sobre a água e o esgoto, sobre saneamento, que foi promovido pelo governo federal. E eu tenho defendido a curto prazo que se dê um reajuste aos aposentados e pensionistas do INSS de 10% no ano que vem, o dobro do que o atual governo quer. Ao mesmo tempo, levar o salário mínimo no ano que vem para R$600, o que beneficia também muito os aposentados. Eu sempre trabalhei com esta perspectiva de apoio aos idosos, inclusive na saúde, onde fizemos a vacinação da gripe, os genéricos e muitas outras coisas voltadas a essas pessoas. Eu vou criar uma defesa civil nacional. Bombeiros, técnicos especialistas que estejam estacionados em Brasília e possam chegar a qualquer lugar do território com muito mais rapidez para ajudar os estados e os municípios. Além do mais, eu acho que é necessário qualificar mais as prefeituras e os estados para esse trabalho. E também para outro tipo de calamidade, como o incêndio que teve agora em vastas regiões do Brasil, inclusive no estado do Mato Grosso, e nós não temos nem aviões, hidroaviões que possam ajudar a apagar os incêndios em quantidade e em qualidade suficiente. Então as queimadas prosperaram à vontade. Quero dizer, inclusive, que no caso da cidade de São Luís do Paraitinga, que foi inteiramente tomada pelas águas, nós já entregamos a reconstrução. De tudo que tinha de mais importante, já foi entregue. Contrariamente ao que se fez na esfera federal, que as coisas vão se arrastando no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, ou onde quer que seja. São ações lentas, não tem recursos, muita figuração. Há um trabalho que é estrutural, que é a questão das áreas de risco, que nós temos que remover e oferecer moradia para a população que mora em áreas de risco. Eu desenvolvi como governador um programa muito importante na Serra do Mar. Praticamente em torno de 10 mil famílias morando na encosta da serra. Uma situação de muito perigo, pois nós passamos a investir, no total, vão ser R$1 bilhão para remover essas famílias para moradias novas, com trabalho social, com trabalho de segurança. Fizemos isso em várias ex-favelas de São Paulo, inclusive em Paraisópolis, aliás, construindo apartamentos que eu comecei como prefeito e o Kassab terminou e que o governo federal, apesar de que tinha uma participação mínima, inaugurou, tirando as famílias das áreas de risco e colocando em moradias seguras. Em relação a metrô, eu creio que é o melhor sistema de transporte para a população trabalhadora e do ponto de vista do meio ambiente. O governo federal não fez nada nessa área diretamente. Por exemplo, ele tem o metrô de Belo Horizonte, nada. De Fortaleza, nada. De Salvador, que é um sócio, nada. Metrô é ferrovia e o governo federal tirou o time nessa matéria. Metrôs, inclusive, que são do governo federal. E eu vou fazer um plano, eu tenho um plano, e vou fazer metrô em parceria com os governos, os municípios e a iniciativa privada. Bastante por todo o Brasil. O déficit de habitação no Brasil é altíssimo. O governo federal apresentou um plano de 1 milhão de moradias. Até agora, apesar dos anúncios contrários, entregou 15% disso, 150 mil.
e de moradias para as famílias mais carentes, que é onde o déficit é maior, famílias que ganham menos de 3 salários mínimos, não mais do que 3 ou 4 mil moradias, de 1 milhão. Como é que você vê essa situação? Eu vou dar ênfase a 4 questões no caso da habitação. Primeiro, a regularização da propriedade. Porque as pessoas ficam, às vezes, numa propriedade precária, não pode obter empréstimo, não pode registrar, não pode deixar como herança. Eu comecei isso em São Paulo, deu muito certo, vou fazer no Brasil inteiro. Segundo, dá preferência a quem ganha menos de 3 salários mínimos. Como governador, das 60 mil casas que entregamos, 90% é abaixo para famílias que ganham menos de 3 salários mínimos. Por quê? Porque fizemos isso com cuidado, com competência, antecipando os problemas. Terceiro, a urbanização de favelas, de comunidades. Nós investimos R$1 bilhão, o Estado e a Prefeitura, em favelas em São Paulo, transformando-as cada vez mais em bairros. As pessoas ficam lá e viram bairros. E quarto, a Vila Dignidade, residências, vilas para idosos, que nós começamos experimentalmente e vamos levar para o Brasil inteiro. Em 2000, se discutiu, se aprovou uma proposta minha a respeito de vinculação de recursos mínimos para a saúde. Ou seja, não pode gastar menos do que isso na saúde. Se estabeleceu que os estados gastariam pelo menos 12%, os municípios pelo menos 15%. E o governo federal, a despesa do ano anterior, mais a inflação, mais o crescimento da economia. Isso, de alguma maneira, nesses últimos anos, salvou a saúde do pior, porque a saúde no Brasil andou para trás, neste governo, nesses últimos 8 anos, mas andaria muito mais não fosse essa garantia constitucional. Nós previmos também uma lei, nessa emenda constitucional, que iria, então, ajustar as condições da aplicação da emenda até 2004, que o governo federal deveria providenciar isso. O governo federal não fez isso, não apresentou o projeto de lei, mais ainda, obstruiu a tramitação desse projeto de lei através das suas lideranças no Congresso Nacional. Depois veio inventar a coisa de que ficou faltando dinheiro para a saúde por causa da CPMF, quando na verdade tinha CPMF e não punha dinheiro na saúde. Por isso ficou faltando dinheiro na saúde e por isso que nós tivemos muitos dos problemas que temos hoje. E, evidentemente, eu lutarei por mais recursos para a saúde e aprovarei essa lei, não tenha dúvida. Como é que nós vamos ter mais dinheiro para a saúde? Saneamento é saúde, né? Saneamento está diretamente relacionado com a mortalidade infantil. Água limpa e esgoto. Você quer um exemplo? Há pouco se perguntava de onde tirar o dinheiro para saneamento. O governo federal, inclusive a Dilma Rousseff, quando era ministra, aumentou o imposto federal sobre saneamento, sobre água e esgoto. Passou a tirar 2 bilhões por ano de dentro da área de saneamento para o caixa do governo para guardar em outras coisas. Tivesse mudado isso, e eu propus, inclusive, quando era governador, o Congresso propôs, mas o governo vetou, a Casa Civil recomendou o veto, nós teríamos investido 10 bilhões a mais em saneamento. Não se investiu 40, nem aqui, nem na Lua. Isso é conversa fiada. O fato é que isso prejudica muito a saúde. E aí tem várias outras coisas, inclusive a lisura na administração pública para ter mais recursos. Na área da saúde ainda, eu vou fazer a rede de ambulatórios médicos de especialidade, de policlínicas em todo o Brasil, 150, cada um atendendo 15 mil pessoas em consultas e 40 mil em exames médicos por mês. Além disso, vou revitalizar os genéricos que ficaram para trás. No que se refere ao Bolsa Família, o que eu disse aqui é que eu estou entre aqueles que criaram esse programa, porque o Bolsa Família foi formado pela Bolsa Alimentação, que eu criei, que o Brasil inteiro sabe e que a região Nordeste sabe principalmente. Por outro lado, eu não faço promessômetro, eu anuncio coisas que eu vou fazer e eu tenho experiência para isso. No governo, eu vou por essas agências que no fundo decidem a respeito de reajustes e tudo mais, a serviço dos consumidores no Brasil, não a serviço
de partidos, do loteamento político, que até já estava se anunciando aqui, repartição de cargos, etc. Não, servir ao interesse público. Isso nos planos de saúde, isso nos celulares, isso em relação a medicamentos e a muitas outras questões. Isso é fundamental. Durante esta campanha, estive em todo o Brasil, em todos os debates. Não fugi a debates, apresentando as minhas ideias e as minhas propostas para o Brasil. Através de debates na imprensa, de entrevistas, uma imprensa livre, que é o que eu defendo em nosso país. Sempre lutei pelo nosso povo, sempre lutei por aqueles que mais necessitam. Fiz isso o tempo todo e carrego comigo esse sentido de responsabilidade. Uma economia forte para o Brasil, para garantir os empregos e mais empregos no futuro, melhorar na saúde, melhorar na segurança e melhorar na educação. E vou agora para domingo com o verde e amarelo no peito, o Brasil no coração. Pedir o seu voto e a oportunidade para, no segundo turno, completar as nossas propostas e levar o Brasil a uma decisão que lhe assegure aquele futuro bom que queremos para os nossos filhos e para os nossos netos. Liberdade, independência, para esse povo brasileiro. Verde e amarelo.